E quando ela me faz esta pergunta, obviamente que eu associei de imediato à experiência que havia tido com o mestre reikiano e com aquela suposta sessão de reiki, que na verdade nunca foi uma sessão de reiki, nunca foi para essa familiar, mas sempre foi para mim, e que pretendia, tanto uma situação como outra, abrir o meu coração ao perdão e, obviamente, à verdade. Verdade essa que eu estava longe de imaginar aonde me iria levar. Com tudo isto, o que é que eu quero dizer? Há um momento em que, quando tu te predispões a abraçar o que tem de ser feito, ou seja, compreender o que é que está de errado contigo, ir lá dentro, fazer a verdadeira carta a ti. Conta-te. Mas olha que isto é muito sério e isto é para ser feito. Faz este exercício, que é: escreve-te uma carta. Escreve-te uma carta e diz-te a verdade. Conta-te a verdade. Quem és tu? O que é que tu tens andado a fazer com a tua vida? Conta tudo. Conta o que sabes e o que não sabes, o que tens medo, o que não queres mais e o que queres. Mas ser verdadeiro uma vez na vida. Ser verdadeiro. E obviamente que eu faço este exercício. Mas eu faço este exercício mentalmente. Que é, eu começo através de energias, ou seja, a primeira através do reiki, depois através da radiestesia, nomeadamente do pêndulo, e mais tarde com outras terapias, eu começo a abrir um campo eletromagnético em que o meu coração, primeiro isto é mental, porque isto na verdade acaba por ser provocado por uma série de fatores externos a mim. Por vários motivos que, como vos digo, ainda não, há coisas que eu ainda não posso falar delas, e outras eu falarei mais tarde quando se adequar. Mas aqui o que importa é exatamente vocês perceberem que, primeiro, o mais duro e o mais necessário, o que é que eu ando a fazer de errado comigo? Errado no sentido de sombra, errado no sentido de negação, de julgamento, de culpa, de atirar para os outros, da responsabilização do outro, do meu papel. Eu tenho que ser responsável pela minha vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, ok, vamos escrever o que é que se está a passar na nossa vida. Vamos colocar no papel para eu ler, para eu olhar, para eu sentir sinestesicamente a minha mão a escrever, para os meus olhos lerem aquelas palavras, para eu sentir se é um nó na garganta que não se consegue desfazer, para eu perceber exatamente o que se está a passar na minha vida, porque muitas vezes nós não fazemos a mínima ideia, porque vivemos em negação constante. E, como terceiro passo, nós vamos questionar-nos, ou seja, 1, eu sei que há algo de errado, 2, eu tenho que escrever o que é, 3, quem sou eu? Qual é a mentira que eu me ando a contar? Porque a seguir abre-se esse campo. E quando este campo se começa a abrir, as pessoas certas, os eventos certos, os momentos certos começam a chegar até ti. Claro que numa primeira fase, comigo assim foi, e foi porque também se calhar a missão é muito grande e porque se calhar também o facto de eu estar aqui a partilhar isto tudo contigo envolve um plano muito maior, um plano macro, que eu ainda não sei qual é, mas que eu sei que eu tenho que fazer isto. E que eu sei que quer tenha sido provocado por determinados agentes externos, quer tenha sido uma situação que eu própria me abri, a verdade é que tudo começou a fazer sentido. Ao início não, porque há muita dor envolvida, porque há muita sombra, e foi exatamente isso que eu fiz, foi abraçar as minhas sombras, foi dizer, eu não
presto. Eu ando a mentir há anos. E eu traí-me nestes últimos 25, 30 anos. Na verdade, quando eu consegui resgatar parte da minha essência, eu percebo que me estou a trair há 40 anos. Desde o dia em que eu aceitei que me dissessem: tu não viste nada. E quando eu aceito que não vi nada, tinha 5 anos de idade, para o resto da vida eu não vi o que sempre esteve à minha frente. E isto multiplicou-se por todas as situações na minha vida. Várias vezes. Aliás, não diria infinitas vezes, porque eu espero que elas não venham a acontecer mais, mas a verdade é que hoje, com uma consciência muito maior, ainda não plena, mas muito maior, há situações que ocorreram na minha vida que eu pergunto-me como é que é possível. Claro que é possível. Porque eu tinha um padrão de mentira em mim. Um padrão que permitia que tu estás a ver algo, que alguém te está a dizer que não estás a ver, e por isso eu passei a não conseguir ver, ou melhor, a não querer ver coisas óbvias que se foram passando ao longo da minha vida à minha frente. E mais, além de não as querer ver, ainda negá-las de forma cabal. Ou seja, este gancho é preto. Não, este gancho se calhar é cor-de-rosa ou é verde. Era a este nível. Porquê? Porque talvez a grande missão na minha vida seja descobrir a verdade. E talvez por isso é que ao longo deste tempo todo eu tenho enfrentado duros processos de mentira, de traição, de rejeição e de abandono. Dentro de todos esses sentimentos que pautaram a minha vida, quando o perdão chega, deixa-me que te diga, o perdão não se fazia presente na minha vida. Porque, em primeiro lugar, eu sempre tive esta ideia de que eu não tinha que perdoar ninguém, porque cada um fazia o que tinha que fazer e depois assumiria a sua responsabilidade. Esta era a minha noção. Mas, acima de tudo, porque eu achava que nunca ninguém me tinha enganado. Talvez eu achasse que eu era uma chica esperta e eu é que enganava os outros. Sim, enganei muitas vezes. Coisas parvas que não interessam nada e se calhar outras coisas mais sérias. Mas a verdade é que a grande questão era fazer figura, olha, deixa-me que te diga, de parva, de otária. Porquê? Porque só quando eu enchesse de tal ordem este pote de causa e efeito, ou seja, mentir, trair, mentir, trair, mentir. E há muitas formas de trair e de mentir, atenção. A maior parte delas todas foi a mim mesma. Quando este pote se enche de tal ordem que transborda, eu começo a sentir um incómodo, uma coisa que, sabes, que me asfixiava. E isto eu comecei a sentir por volta dos meus 36, 37 anos. E cada vez me incomodava mais, e mais, e mais, e mais. Quando eu faço a minha viagem ao Brasil, dá-se ali um portal de abertura que eu não fazia a mínima ideia do que era, mas a verdade é que tudo se tornou possível a partir dali. E quando eu regresso e eu começo a vasculhar primeiro a questão mental, os pensamentos, a forma de agir, todo o meu processo interior, e mais tarde as minhas emoções, os meus sentimentos,
dá-se um shift de mudança na minha vida de tal ordem que entra o perdão. E entra o perdão como algo que não importa o que aconteceu, muito menos importa com quem, importa a paz de espírito que eu tenho que ter. E em primeiro lugar, por exemplo, em relação ao meu pai, eu faço este processo de perdão, inclusive já o vim a visitar após isso, e foi um momento muito emocionante para mim, mas que eu decidi não repetir, porque sinto que há coisas que estão encerradas na minha vida e que não devem ser repetidas. Eu amo profundamente meu pai, como já te disse, e ele é para mim uma grande aprendizagem. Infelizmente é uma aprendizagem feita em amor incondicional pela dor. E é evidente que me espelho constantemente nele para escolher um caminho diferente, para agradecer o quanto ele é um espelho meu, e o quanto ele me permite ver que eu posso ter outra escolha, que eu posso seguir outro caminho, porque nós temos esse livre-arbítrio. E então é nesta assunção do perdão e, portanto, da aceitação perante o sentimento que eu sentia de rejeição e abandono, que se abrem depois portais a outras realidades e a outras situações, essas sim reais e efetivas, muito mais dolorosas, muito mais escuras, muito mais sombra, e então o entendimento absoluto sobre o grande processo de limpeza que eu tenho que fazer. Através do perdão chegou uma consciência. Através do perdão chegou uma aceitação. Agora deixa-me dizer-te, Helena, ok, isto é a tua história, mas a minha história não tem nada a ver com isto. O ser humano, nesta experiência terrena que está a viver, tem sempre pontos em comum. E um deles é a aprendizagem e a evolução através das situações que vimos curar nesta experiência. Porque repara, pode não ser com o teu pai, mas pode ser com o teu marido ou com a tua mulher, pode ser com os teus filhos, pode ser com os teus irmãos, pode ser no teu emprego, pode ser contigo mesmo. Ou seja, há sempre um processo de resgate que tu tens de fazer a ti mesmo. Uns mais simples, outros mais complexos, uns mais dolorosos, outros menos dolorosos. Porquê? Porque ou há mais ou menos consciência. E onde há menos inconsciência, há mais ignorância. Ignorância no sentido do véu que não te deixa ver. E por isso, quando tu, através do perdão, ganhas a consciência divina, tu és capaz de ver a luz e o entendimento necessário para prosseguir com a tua vida, no matter what, aconteça o que acontecer. Porquê? Porque tu entendes que o plano divino para a tua vida é superior a todas as mesquinhices que tu estiveste presa até então.